Conversando com especialista. Estamos juntos com você pela Rádio Excelsior da Bahia, também agora com transmissão pelo Facebook. Hoje é comemorado o Dia do Médico de Família e Comunidade. Aqui no Brasil, essa data e esse reconhecimento por esses profissionais. E o meu contato agora é com a médica, com a doutora em Medicina, Saúde Humana, doutora Rita Carvalho, que vai falar sobre esse assunto. Bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. Obrigada, Patrícia. Realmente é um prazer estar aqui na Rádio Excelsior, uma tradicional emissora em prestar serviços à comunidade baiana, especialmente nessa área de saúde, esse programa que você mantém e é tão admirado por toda a população. Obrigada pelo reconhecimento. E vocês também, que têm um papel fundamental e, sobretudo, essa especialidade médica, porque cuidar da família e da comunidade. Olha que responsabilidade e que coisa significativa, considerando as grandes demandas que temos dentro desse cenário que é a saúde. Então, vamos conhecer um pouco o que é um médico de família e comunidade, doutora. Veja o seguinte, quando nós falamos em medicina de família e comunidade, realmente a gente pensa, meu Deus, a gente dá conta de tudo isso? Queremos nós ser super-heróis? Mas não, a coisa é muito bem desenhada, muito bem planejada. Porque para você cuidar de uma pessoa e não apenas da doença, você não pode cuidar da pessoa isoladamente. Você tem que pensar nela, no contexto social em que ela está inserida, na família em que ela vive, e esse contexto social inclui também a comunidade em que ela mora. A gente faz uma medicina chamada medicina centrada na pessoa. Esse é um método que existe, criado no Canadá há muitos anos atrás, adotado na Inglaterra, não é uma novidade. Tá? Quando a gente fala muitos anos atrás, a gente fala do início do século passado, que esse método foi criado. Tá certo? É baseado em Carl Rogers, mas então, ao cuidar da pessoa, a gente quer manter essa pessoa o mais saudável possível, pensando naquela saúde preconizada pela OMS. Bem-estar biopsicossocial, espiritual, né? O bem-estar não necessariamente é você não ter doenças, tá? Você pode estar bem, convivendo bem com uma alteração de saúde que você tem desde quando compensada. Por isso o médico de família, ele cuida da pessoa em todos os ciclos de vida. Então vamos pensar no pré-natal, na puericultura, no pré-escolar, no adolescente, no adulto jovem, na meia-idade, no envelhecimento. Aí vamos pensar que a pessoa só adoece quando está muito velho, no velhinho, na doença, num cuidado paliativo que essa pessoa venha a precisar. Todos esses ciclos de vida, a pessoa pode ser cuidada por um médico de família e comunidade. Tá? Aí eu boto também assim, o cuidado nos ciclos da família. Por quê? A família hoje em dia não é a família, são as famílias. A minha família é diferente da sua, que é diferente das outras pessoas que estão nos ouvindo. Cada família com sua especificidade, né? Não é mais aquele álbum de família que a gente tinha com aquela foto, pai, mãe tradicional. Hoje mudou muito o contexto social, traz pra gente demandas e para vocês, profissionais de todas as áreas, né? Direito, saúde, eu acho que saúde também se debate com determinadas questões, do ponto de vista tem que equacionar a questão clínica, a questão ética, e como lidar com isso diante dessas mudanças. E eu acho que a gente aprofundou um olhar que a gente não tinha. Porque quando a gente fala que a família mudou muito, a gente passa a pensar assim, antigamente muitas mulheres morriam de parto, ou pós-parto. E esse pai que ficava com 3, 4, 5 filhos, como é que esse homem se atava? Ele casava de novo, era um recasamento, ele distribuía esse filho com as tias, esse pai sozinho. Que arranjo familiar era esse? Que não era contemplado naquela família dita tradicional, né? Aquela mulher que às vezes tinha um filho e dizia-se que ficou viúva, que o marido morreu viajando, e ela criava com uma amiga, né? As pessoas dizem que eu falo assim, dessas amigas antigas, mas não é verdade, nem todas as amizades antigas, aquelas duas senhoras que moravam sozinhas e tal, e criavam um filho, um sobrinho que elas adotaram, um afilhado, né? Essas famílias que existiam e que a gente não olhava para elas, e que hoje em dia a gente tem uma liberdade maior de olhar. Né? Então, a gente hoje em dia, logicamente que a sociedade mudou muito, a gente tem muitos outros arranjos familiares, descasamentos, recasamentos, e a gente tem que olhar essa família como formas de saúde, de adoecimento e de cuidado. Como é que você cuida dessa família que adoece? A mãe que trabalha fora o dia inteiro, né? Com quem fica esse filho? E a cuidadora desse filho? Nós mães que trabalhamos, eu não sou mãe, mas eu digo assim, as mães que trabalham, colegas, que têm essa angústia, né, de deixar seu filho com alguém, os pais também,
né? Mas onde que o médico entra aí com toda essa sua formação diante desses contextos? E perguntando também onde eu vou encontrar esse profissional. Imagino que o ouvinte que está aí, eu, e que está ouvindo, pensa assim, olha, um profissional que atende a pessoa em todos os ciclos de vida, acompanhando a sua longevidade, né, com todo o cuidado. Aí eu pergunto, quem não quer isso? Quem não quer? Inclusive, E onde ele está, né, esse profissional? Eu esqueci, inclusive, o meu bottom, quer dizer, todo mundo que é um médico de Que é um família médico para chamar que de acompanhou seu, tudo para né? chamar de seu, que acompanhou. E que, sobretudo, é aquele médico que eu não preciso nem dizer muita coisa, porque ele me acompanhou todo, ele já sabe das minhas patologias, da evolução, já sabe do meu histórico familiar, já sabe das minhas manias, das minhas dificuldades, do meu, enfim, da minha forma como me alimento, e ele já tem um diagnóstico mais assertivo. Não é aquele médico que eu fui hoje, daqui a 2 meses mudou, virou outro profissional, já não sabe nada e eu começo do zero. Então, onde estão esses profissionais e que família e comunidade são essas que eles atendem? Então, veja o seguinte, Patrícia, esse médico, ele deve estar no posto de saúde. E por incrível que pareça, no Brasil, nós temos lugares em que isso acontece. Aqui na Bahia, nós temos uma certa dificuldade ainda da implantação. O primeiro município que implantou isso em 100%, e logicamente que de lá para cá isso já se perdeu, foi Vitória da Conquista. Mas isso não é um padrão, isso não está escrito, ou seja, isso é uma experiência, é um experimento, o gestor tem livre liberdade para implementar ou não, ou isso é um protocolo considerando a questão do planejamento da saúde? Isso é um protocolo. Quando você desenvolveu o Programa de Saúde da Família, ali na década de 90, né? E depois criou a Estratégia de Saúde da Família. A Estratégia de Saúde da Família é um protocolo que lhe diz que você tem a Unidade de Saúde da Família, que é a USF, que era UBS ou USF. Essa unidade está responsável por uma área ao seu redor, né? E essa área tem um número certo de famílias que ela vai atender. Isso está escrito. Não estou dizendo que está acontecendo na prática. Né? Até na porque prática. a gente sabe que a cobertura da porta de entrada, que é a atenção básica, aqui na capital, Salvador é baixa, no interior não sei como é que tá, mas enfim, estamos melhorando, mas ainda não atende como a gente sabe que deveria atender. Pronto. Mas esse é um Já capítulo à disse isso, parte. Eu não preciso dizer mais nada. Ótimo. Vamos Então, seguir na formação dos profissionais. A gente quer que isso aconteça. A gente tem investido que isso aconteça. Tá. Né? Então, quando você tem essa cobertura 100%, quando o município consegue ter isso 100%, você tem que cada médico é responsável por 1.500 famílias no máximo. Então a pessoa sabe, tá entendendo? Quando você chega para mim, por exemplo, eu fui supervisora do Provab, que foi um programa de valorização da atenção básica desenvolvido pelo governo federal alguns anos atrás, e eu cheguei no municípiozinho, tem um dos rapazes que eu visitava, um dos médicos, e Sítio do Quinto, e o rapaz me diz assim, eu já conheço todas as pessoas que eu atendo. Ele é responsável por 1.180 pessoas, né? Mas por que ele conhecia? Porque ele estava ali todos os dias, de manhã e de tarde, né? Almoça no lugar, né? Tá entendendo? Então, na feira, andando na rua, no bar, todo mundo que ele encontra são pessoas que ele atende. Esse profissional de saúde, no caso, o médico de saúde, foi o próprio médico que me disse, foi o médico de saúde da família. E o que acontece? Ele atende hoje Dona Josefina, que é avó de Joaninha, Sim. que é Joaninha é filha de... Você está entendendo? Okay. Ele consegue mapear, fazer o familiograma, como a gente chama, de todas essas pessoas. Ele conhece. Então, no momento em que Pedro, que é filho de Dona Josefina, pai de Marianinha, perde o emprego, a situação de risco, as iniquidades sociais que a gente fala, que atingem a família, por isso a comunidade é importante. Ele sabe que isso aconteceu, já fica atento. Ele e toda a equipe, porque o médico não trabalha sozinho. No Saúde da Família, nós não trabalhamos sozinhos. Daí a nossa preocupação atual, por exemplo, com essa mudança no NASF. Por quê? Porque o médico ele precisa trabalhar no posto, em equipe, com a enfermeira, com os agentes comunitários de saúde, que são profissionais essenciais para essa rede. Porque o agente comunitário vai nas casas, visita as pessoas, deve morar na região, porque conhece as pessoas. Então ele lhe diz, fulano de tal não está frequentando a escola. Sim. A filha, não sei quemzinha, teve neném ou foi para a maternidade antes da hora que a gente estava esperando. Porque a gente está ali com planejamento, acompanhando a gestação, né?
O neném de fulana teve diarreia. Então, tudo isso o agente comunitário, porque ele visita todos os meses todas as casas. Então, a gente é suporte também dentro da comunidade, visitando as casas, vendo as A demandas, estratégia traz é para os linda. médicos. A estratégia é linda. Olha, a né? estratégia é linda. É Imagina você linda. ter um agente que está ali no contato, É. fruto às vezes daquela comunidade, que traz informações, isso é coletado ali com aquela equipe técnica que vai discutir e vai trazer a resposta também para essa comunidade, a comunidade se tratando e encontrando. É linda. Agora a questão é, bom, você falou que num determinado momento isso estava funcionando. Onde funciona, não é protocolo, mas nem todos os lugares têm esse médico de Aqui família. em Salvador. Pode saber dizer quantos médicos estão atuando? Não temos esse dado, Não mas temos enfim, esse podemos dado. buscar. Agora veja o que acontece. Nós temos hoje em dia, aqui em Salvador, um grande, vamos dizer assim, uma grande perspectiva. Vamos pensar em perspectivas. Por quê? Porque nós temos, desde o meado da década de 90, a gente vem investindo em medicina de família e comunidade. A primeira coisa que aconteceu aqui, quando começou a se falar em medicina de família e comunidade no Brasil, aconteceu um curso de extensão pela Escola Baiana, né, que aconteceu em Pau da Lima, na Rua do Ouro, que foi um dos primeiros campos. O professor André Luiz Peixinho e toda uma equipe, doutora Tânia Regis, doutora Leonora, doutora Maria Alice, foram para lá e começaram uma estratégia de extensão em medicina de família e comunidade lá. Isso depois se transformou em campo de prática numa residência pela UFBA. Essa residência depois acabou ficando um tempo descontinuada, mas continuou a residência pela ESP, que hoje em dia é a Escola de Saúde Pública da Bahia, que hoje em dia já completa 10 anos. Nós, na Baiana, começamos uma residência o ano passado, né? E a gente tem a residência da Baiana, tem a residência da ESP, e esse ano o município começou também a ter a sua própria residência. Porque uma das coisas que veio com o programa Mais Médicos, que não era apenas um programa de provimento, era um programa também de vinculação do médico na comunidade, era essa questão dos programas de residência pelos municípios. Sim, você precisa ter um profissional capacitado, que nós não estamos falando só do clínico geral que vai atender, mas de um profissional que vai ter esse olhar para a comunidade, vai atender da criança ao idoso, que vai ter também uma capacidade de comunicação com aquela comunidade. Então é uma formação diferenciada. Então onde ele iria encontrar esse suporte, né, essa formação para voltar à comunidade e atuar de forma desejada? E aí que aparecem esses programas. Então lá na Baiana, os programas de residência que nós temos na Baiana, tem na ESP, tem a FESP que também faz, tem o município de Salvador está oferecendo essa residência porque identificou essa necessidade de ter profissionais cada vez mais capacitados nos seus postos, além de ampliar o número de postos, né, mas quer ampliar já com profissionais mais capacitados. Pois é. Então isso é importante. Então, doutora Rita, através de sua coordenação, hoje vai acontecer então esse simpósio, né? Depois vamos voltar às questões aí do médico da família, mas falar desse evento que vai reafirmar a importância de ter essa preparação do médico. Então, um simpósio que acontece hoje logo mais, fala um pouco dele. Nós estamos nesse simpósio exatamente para poder discutir, porque nós observamos que mesmo dentro da classe de saúde, né, da área de saúde, muitos profissionais ainda não compreendem bem o que faz o médico de família e comunidade. E tem interesse, é um interesse da classe médica, inclusive, por essa especialidade. A gente tem médicos interessados em estar na comunidade. Sim, já temos tido cada vez mais. Por quê? Porque, na verdade, a nossa profissão ela é uma profissão muito estressante. Sim. Embora a profissão do médico de família e comunidade também seja, né? Está entre as que mais tem estresse quando se faz o mapeamento, por incrível de que família. pareça. Aquele que recebe lá o cuscuzinho da comunidade. Mas ele também lida com o alcoolismo, ele lida com a violência. Quando a gente fala das iniquidades sociais, a gente está falando dessa violência urbana, né? Desses assassinatos no dia a dia acontecendo na porta do posto, dele atendendo a mãe dessa criança que foi assassinada, né? Da pessoa do alcoolismo, da mulher que está sendo violentada, indo para o posto, né? Ele lida com isso. Tudo isso está acontecendo no dia a dia da comunidade e o médico e a equipe estão atendendo e às vezes não tem um suporte da rede para poder encaminhar. Então acaba sendo um estresse muito grande. Mas ele não dá plantões, ele não trabalha no fim de semana. Isso às vezes é uma coisa que melhora a qualidade de vida com a família, né? Então, mas é uma necessidade de capacitação e eles procuram. Procura, estão Tem interessados. Então, vamos falar nisso, então tem essa formação lá na Baiana, saber depois quais são as áreas de atuação, tem a estratégia de saúde da família, essas unidades, esses postos, enfim, né? No lugar onde esses médicos atuam, qual tem sido a resposta, né, da comunidade em termos de saúde, daquela família, da comunidade, em termos de saúde pública. Tem um ouvinte na linha? Bom dia. Olá, Edna, tá esperando já um tempo aí para falar com a gente, alô? Oi, Edna, caiu?
Tesoura, estamos aí, 3328-7666. Peço que volte a ligar, sua participação é sempre muito bem-vinda, muito importante a sua pergunta. Você que ligou o rádio agora, nós estamos com a doutora Rita, ela coordena lá na Baiana esse programa de residência médica do médico de família, aquele médico que vai acompanhar toda a evolução, né, da família e da comunidade. Então, onde esses médicos atuam? Tem gente na linha agora? Bom dia. Alô? Bom dia, Patrícia. Bom dia, quem fala? É Edna. Oi, Edna. É muito interessante isso que a médica está falando. Mas só que hoje fica tão difícil para a gente ter um médico da família, porque eu fui criada assim, mesmo no interior, mas a gente é aquele médico, se você tinha necessidade, você ia, ele ia atendia. Mas hoje não existe mais assim, porque depois que tem essa culpa, essas dificuldades na nossa vida, fica difícil a gente conseguir um médico. Eu tenho, graças a Deus, um médico que me acompanha todos os 3 meses, mas nem é onde eu moro, é no centro da cidade. Sim. E hoje a gente não encontra mais esses médicos. Como a gente fazer para na faculdade escrever o que a gente tem que fazer para ser esse médico na hora que a gente precisar? Vamos entender aqui, porque obrigada, tá, Edna, pela sua pergunta, mas não é lá na faculdade que vai ter o atendimento. A faculdade, no caso, tem um programa de formar esses médicos que vão lá na base, na comunidade atuar. Mas o que você quer saber é onde a gente encontra, né? Será que esses médicos estão disponíveis? Como é que é possível ser atendido por um médico como esse? Pronto, então, na verdade, a Baiana em si tem, no momento, 7 residentes. 2 R2, uma está em Cajazeiras, a outra está no Candial. São 2 médicas, inclusive, muito interessante a situação delas, Patrícia. Porque elas eram médicas da rede, já atuavam no município, em posto de saúde, você vê a diferença. Elas já atuavam em posto de saúde e vieram fazer a residência para se especializar. Aí você diz, como? A médica já trabalhava no posto, porque ela já estava lá e vem fazer a residência. Porque ela percebeu a necessidade de... É como se eu já atendesse criança e resolvesse fazer pediatria. Você entende? Sim. Você diz assim, bom, tem coisas aí que eu não sei. Tem alguma coisinha aí que eu preciso entender mais, tá entendendo? Então, foi exatamente isso que elas perceberam e vieram fazer essa residência. Qual é o tempo da formação para... 2 anos. Agora, além da formação toda de médico, formação de médico, porque 2 todas anos as de residências especialização. são pelo menos 2 anos. Agora, se a pessoa quiser, por exemplo, atuar em cuidados paliativos, aí tem mais um tempo de... Porque cuidados paliativos é aquele cuidado da pessoa que precisa de... Já não... nem sempre a pessoa em cuidados paliativos é aquela pessoa que a gente pensa assim, a pessoa que não tem mais o que fazer que clinicamente. não tem mais o que fazer clinicamente. Mas às vezes essa pessoa não é que ela já vá para o desencarne. Aquela pessoa está ali, pode ainda sobreviver, mas você não tem muito a oferecer para uma cura. Mas você tem a oferecer para um suporte, né? Um suporte de vida, e nesse suporte, às vezes, essa pessoa... Aí o médico que cuida dessa pessoa, que tem que pensar muito em não ser invasivo, que é uma coisa também que o médico de família e comunidade pensa muito. Como não sobrecarregar de tantos remédios? Como não sobrecarregar de tantos exames? Para fazer uma coisa mais individualizada, mais personalizada. Porque é importantíssimo as campanhas, mas se você faz um bom cuidado de comunidade, de populações, você não precisa fazer tantas campanhas que todas as pessoas se submetam. Tá entendendo? Mesmo essas campanhas tão importantes, como câncer de mama, câncer de próstata, precisa ser mais individualizado. Porque a gente gasta recursos, porque como você disse, não tem preço, mas tem custo. E esse custo todos nós estamos pagando. Sim. Desde o do SUS, porque o SUS é dinheiro nosso. Eu queria saber o seguinte, tem esse trabalho da formação dos médicos, como é que eles lidam com a rede de apoio, com a rede de assistência ali na própria comunidade e com outras demandas, né, com outras secretarias, digamos, com outras pastas, por exemplo, saneamento, cuidado da oferta da água, a questão da segurança pública, porque às vezes o médico está fazendo o trabalho dele lá de acompanhamento, mas ele está atendendo aquela criança que vem sempre com questão de verminose, vem problemas de pele, mas quando vai lá o esgoto está a céu aberto. Então como é que dá a interface da conversa desses profissionais com os profissionais e com os equipamentos existentes também naquela unidade comunitária? A escola, a igreja, esses outros agentes que não só o agente de saúde. Pronto, então, a equipe de saúde tem que ter essa interlocução com toda a comunidade e com todas essas outras redes. É que a gente diz, a medicina de saúde e comunidade você não faz sozinho. Medicina, cura, saúde você não faz sozinho. Né? Para cuidar de saúde você não cuida sozinho. Cuidado não se faz só. Você tem que ter a atenção realmente dessa interlocução. É fácil? Não, precisa ser construído. E não pode ser construído por uma equipe. Tem que ser construído, por exemplo, pelo distrito sanitário. Em Salvador nós temos distritos sanitários, são esses distritos que normalmente fazem essas interlocuções
que chega até a equipe. O residente ele está exatamente se formando nesse contexto. Eu me lembro que uma dessas médicas que já atuam no município, quando ela começou a falar, nós começamos a falar para ela sobre conselho local de saúde, participação comunitária, ela ficou muito feliz com isso. Ficou realmente muito feliz. Disse, ai, que coisa ótima, que maravilha. Porque, na verdade, o conselho local de saúde, o local, e a gente fala também, a gente pode ter um conselho de saúde na unidade, a participação popular, porque a gente precisa que essas pessoas se autorresponsabilizem pela sua saúde. Porque a gente fala do esgotamento sanitário, mas a gente tem que falar também do lixo na rua. Sim. A gente tem que falar também do cuidado que você está tendo com sua saúde no dia a dia, né? Das práticas de saúde que você está tendo com sua pele, com seus pés, né? Com a sua casa, né? Que são coisas importantes. Sim, né? O lixo, principalmente nessa época de dengue agora. Exatamente. E como é que a gente pode reivindicar isso sem ser necessariamente queimando pneus no meio da rua? Né? Porque às vezes tem caminhos que a gente pode adotar que são mais constitucionais, são mais democráticos, né? Então a gente precisa construir esses caminhos. Agora, claro, talvez não seja a sua área, não está lá na gestão, né, da saúde, para dizer, talvez essa pergunta que eu vou fazer, claro, já encaminho, até porque nossos programas também são ouvidos aí pela gestão, pelas assessorias de comunicação, mas estando também vivenciando essa área na formação do profissional, também deve escutar deles o feedback, né, do retorno, das angústias, dos desafios, do que eles estão vendo lá na comunidade, quais são os problemas de saúde que mais têm aparecido, quais são aqueles pontos em que a gente precisa, nós, sociedade, também gestores da área de saúde, precisam estar atentos que isso está gritando lá nas comunidades. O que é que tem mais aparecido em termos de demandas de cuidar da saúde? Os nossos residentes sofrem muito com isso, né? Mas veja, a violência, né? Se você pensar assim em termos do contato, porque veja, em termos de saúde, a gente tem a hipertensão, a gente tem a diabetes, a gente tem a dislipidemia, né? Então a obesidade, a alimentação da população. Isso é uma coisa séria, né? A gente tem um ambulatório na Baiana que a gente, meio com um ambulatório para eles aprenderem, né? Então a gente tem esse contato com essa situação, a dislipidemia, que é um problema mundial, né? A obesidade hoje em dia é um problema mundial, não é um problema nosso apenas. Então isso aparece muito. A gente não tem mais tanta parasitose, mas ainda tem, que é a questão exatamente desse país em transição. A gente ainda tem problemas dos agravos de país em desenvolvimento e já tem muitos agravos de problema de país desenvolvido. Então a gente tem tido muitas pessoas em depressão. A depressão tem aparecido muito, isso angustia muito os nossos residentes, porque é um caso difícil de se lidar. Saúde mental, né? Não só da depressão, ideação suicida, né? Casos às vezes de suicídio aparecem, a violência doméstica, mas assim, porque são problemas de saúde, né? Esses são problemas de saúde. E exatamente esses que eu estou falando, né? Hipertensão, diabetes, dislipidemia, que são os mais graves. Aí vem os problemas de tireoide, às vezes alguns casos de câncer, que a gente também vê com muita frequência. O que a doutora Ania falou é muito importante, porque a gente pode fazer esse diagnóstico também, né? No dia a dia da comunidade. Porque o mutirão é importantíssimo, mas ele acontece uma vez por ano. Quantas e quantas lesões poderiam ser diagnosticadas durante o ano inteiro se essas pessoas tivessem acesso, como a Edna também chamou a atenção, ao seu médico de família e comunidade na sua unidade de saúde. Agora, para isso, o prefeito vem trabalhando, construindo novas unidades, né? Mas é um desafio hercúleo, porque construir unidade de saúde numa cidade de 3 milhões de habitantes, que tem menos de 50%, menos de 50%, a gente sabe, você mesmo falou no início, uma baixa cobertura, para construir unidades, para dar cobertura para essas pessoas, você pensando que você tem que ter um médico para cada 3 mil pessoas, 5 mil pessoas, falta muita gente ainda, né? Exatamente. Então é muita unidade para ser construída. E não é só construir a unidade, é construir a unidade e botar a equipe. Médico, enfermeiro. E cuidar da manutenção, todos os insumos ali. Os insumos todos, né? Então é muita coisa. Então, pois é, então estamos aí diante de um desafio grande. Agora, então, vamos passar nesse dia em que estamos comemorando o Dia do Médico de Família e Comunidade, daquela estratégia que é belíssima, como você falou, a estratégia linda, né? No papel está tudo linda. Maravilhoso. Qual é a ponte, qual é o caminho, qual é o desafio? O que a gente pode vislumbrar? Vocês, profissionais da área de saúde da família, que estão na atuação, estão também trabalhando na formação, como também criar um diálogo junto com a gestão para sair do lugar A,
do desejo, do ideal, do belo para o real. Fazer isso, efetivar na prática, para que a comunidade possa sentir na ponta que ela tem uma estratégia de saúde da família maravilhosa. Porque se ela vai no posto e não tem um médico, a estratégia pode ser linda, mas ela não existe. Mas é isso que nós vamos fazer nesse simpósio hoje à tarde. Discutir mais uma vez essas questões, porque nós pretendemos, nós não estamos parados apenas dentro da academia discutindo as questões. Os nossos residentes estão na prática, estão na ponta, estão, como a gente chama, no chão de fábrica, né? Utilizando os seus instrumentos, a sua tecnologia leve, porque a nossa tecnologia não é de alta tecnologia, nanotecnologia, mas é uma tecnologia leve da conversa, do diálogo, do conhecimento, da comunicação não violenta, né? Do cuidado verdadeiro com uma pessoa, né? Desse encontro que o médico faz através do encontro centrado na pessoa, e a gente vê de que forma pode, através disso, chegar realmente a gestores, e eu acho que temos chegado, porque, por exemplo... Como tem sido essa resposta, né? Dessa fala de vocês, tem tido eco, retorno? Eu acho que o fato do município ter criado a sua própria residência, estar aumentando o número de residentes, mostra uma preocupação real da gestão na formação desse profissional. E essa formação desse profissional faz com que os profissionais cada vez estejam mais qualificados na ponta, o que facilitará esse diálogo, né, com as outras redes. Para construir, né? Fazer essa teia aí onde todo mundo é fundamental. Tem aí essa coxa de retalho onde cada um tem o seu pedaço e também constrói esse todo, né? Exato. É o que a gente quer. A gente deseja, nós aqui do Saúde Norte, estamos há 5 anos nesse programa aqui da Rádio Celso da Bahia, conversando nessa interlocução também com gestores, com profissionais. Às vezes a gente percebe aqui aqueles profissionais que vestem mesmo a camisa, que estão trabalhando por amor, que querem transformar, às vezes se sentem que não dá conta, porque não depende só deles, eles querem mais. Mas a gente também percebe alguns gestores, algumas pessoas que estão também na gestão interessadas, mas o desafio é grande, né? Saúde é algo imenso, mas a gente não desiste não, com a esperança a gente vai construir essa sociedade mais saudável e próspera, que é o desejo do Saúde no Ar. A gente encerra então aqui às 10 horas com as suas considerações finais. Rita, agradecendo e parabenizando pelo trabalho, pelo simpósio, que se a gente não convida, não fomenta, não busca o diálogo, nada acontece. Alguém tem que fazer. E vocês estão fazendo lá na Baiana um trabalho significativo. Parabéns, seu convite aí, suas considerações finais. Ok, Patrícia, eu agradeço esse espaço, realmente muito bom ter podido estar aqui com você, com a comunidade, discutindo, com os ouvintes, discutindo esse tema, e convido a todos, principalmente os profissionais de saúde, gestores que queiram comparecer hoje à tarde. As inscrições, embora não estejam mais abertas no site, estão abertas e vai haver inscrições presenciais para que nós possamos conversar, discutir sobre o tema. Vamos ter uma roda de conversa em que vamos dialogar sobre esse tema, esses desafios, depois uma palestra, uma exposição de pôsteres, resultados que nós estamos tendo, né, uma prática de relaxamento do Liangon, que é uma coisa que vem sendo utilizada nas unidades de saúde também, uma prática chinesa, terapias integrativas, e será realmente um prazer poder dialogar mesmo sobre isso, porque o nosso desejo é ver a medicina de família e comunidade em todos os postos de saúde, não só de Salvador, mas de toda a Bahia e de todo o Brasil. Perfeito. Então, o convite, muito obrigada mais uma vez. Rita Carvalho, doutora em Medicina e Saúde Humana, foi a nossa convidada de hoje. O Saúde no Ar de hoje fica por aqui, mas amanhã a gente continua com essa fala, falando um pouco de saúde, porque nós vamos falar sobre o NASF, sobre essa ameaça dos NASF. Nós sabemos que tem uma portaria que vai vigorar em janeiro, mas alguns NASFs em alguns municípios já estão sendo fechados. E o impacto que isso tem na sua saúde, você vai saber amanhã. Até lá, beijo grande, ficamos por aqui. Até